Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Dessa forma sempre carinhosa, respeitosa, cumprimentando vocês e aproveitando esta mesma oportunidade, convidando vocês para que a gente possa dar continuidade à programação da TV Grão-Pará. Eu sou o Ricardo Quezan Lourenço. Começa a partir de agora o nosso Gazeta do Povo. Esse compromisso que a gente tem de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, com muitas informações, entrevistas, fatos, assuntos importantes e relevantes para a nossa sociedade, como esse nesta quarta-feira. Chefe dos três poderes se reuniram para um pacto pela aprovação de reformas no país. E também a confiança dos empresários do segmento de serviços caiu no mês de maio. E rodoviários fazem greve e 23 mil passageiros foram afetados diretamente. Também o açaí fica mais caro em abril e acumulado do ano chega a quase 30%. Portanto, vocês acompanham essas e outras notícias logo após o nosso rápido intervalo. Até porque o nosso convite, como sempre, está mais do que feito. É rapidinho. Até já! Começando o Gazeta do Povo desta quarta-feira, coloquem ao ar, minha produção, a primeira matéria do Gazeta do Povo de hoje. A confiança dos empresários do segmento de serviço caiu no mês de maio. Confira. O índice de confiança de serviços, medido pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, recuou 3 pontos de abril para maio. Essa foi a quarta queda consecutiva do indicador, que acumula perdas de 9 pontos. Com isso, o índice chegou a 89 pontos, em uma escala de 0 a 200. Segundo a pesquisa da FGV, os empresários de serviços estão desconfortáveis com a situação do setor e se tornam cada vez menos otimistas com a evolução dos negócios nos próximos meses. O nosso profundo respeito, nossa profunda admiração por esses profissionais do segmento de serviço da nossa cidade, das nossas cidades aqui no Pará. A gente sabe que são geradores de emprego, geradores de renda. Por que o nosso respeito e a nossa admiração? Porque são verdadeiros lutadores. Muitos aí têm o seu negócio e muitas das vezes esse negócio, a participação é da família. Participa o pai, participa o filho, participa a filha. As pessoas, a família estão ligadas diretamente ali trabalhando na área do serviço. Vou dar um exemplo. E o que mais dói na gente... Vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. O segmento de serviço é um dos maiores geradores de emprego e renda da cidade de Belém. Eu quero falar da cidade de Belém, que é a capital. É um dos maiores geradores de emprego e de renda da cidade de Belém. É o serviço. Nós não temos indústrias aqui. Na cidade de Belém nós não temos. Ah, não, mas espera aí, tem um Outeiro, tem um parque industrial, que é uma, duas, 3 empresas lá. Isso não é parque industrial. Isso não é chamado de parque industrial. Ao contrário, muitas já até fecharam as portas, deixaram apenas um pequeno escritório, enfim. Vive a realidade dessa cidade, da capital da Amazônia, Belém. E olha que a gente usa a capital da Amazônia, a concorrente aqui do lado, Manaus, tem lá a Zona Franca de Manaus. Um polo industrial, produzindo motos, produzindo equipamentos. Lá sim! Tem um parque industrial, então a nossa realidade é outra. E o que mais dói, que a nossa realidade, e pouco se é olhado com carinho do poder público, de quem poderia estender a mão para esses segmentos, políticas públicas. Como, Ricardo? Passar a mão? Não, não é passar a mão, é dar oportunidade, porque muitos que geram 1, 2, 3 empregos nessa cidade de Belém, que é um exemplo de serviço, os salões de beleza. Os salões de beleza, muitos fecharam a porta e estão prestando esse serviço na calçada.
na calçada. Isso é uma realidade da nossa cidade. Pessoas que tiveram que se adequar, fecharam seu espaço, mas precisavam, tinham que continuar trabalhando e continuam trabalhando. Um exemplo, tem outros restaurantes, bares similares. O que é similar, Ricardo Kizan? São os motéis, hotéis. Também geram... Falar em turismo aqui na cidade de Belém, na nossa região, é brincadeira. É brincadeira. Muitos se aproveitaram, muitos fizeram discursos, muitos se aproveitaram do recurso da sociedade, viajaram o mundo todo, ocuparam cargos públicos e fracassaram. Fracassados. Deveriam ter vergonha do fracasso que cometeram nos cargos que ocuparam recentemente na história desse Estado. É uma situação muito delicada. Por isso eu encerro essa reflexão sobre esse assunto, como eu iniciei, o nosso respeito e admiração por esses profissionais do segmento de serviço na nossa cidade. Lutam contra tudo e contra todos. São taxados, são fiscalizados. E detalhe, se passarem por uma crise, acabou. Aí que vão fechar as portas. Se tiverem 1, 2, 3 funcionários indo para a Justiça do Trabalho, acabou. Acabou. Fecha o caixão porque acabou. Uma segunda chance, uma segunda oportunidade, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Para a gente pensar, para a gente refletir, é impressionante a situação que a gente está vivendo. É impressionante. Daqui a pouco a gente vai propagar aqui uma matéria de repercussão nacional, a junção, a união, o entendimento dos poderes constituídos nesse país, em âmbito nacional, preocupados com melhorias, com reformas, porque se essas reformas não passarem e ainda tem gente que ocupa cargo público com mandato ignorante, não querendo que as reformas passem, exatamente para ter o caos, para ter a miséria, para poder dar esmola. Sai mais barato a esmola ali, a migalha do pão para parte desta sociedade. Bora dar continuidade ao Gazeta do Povo. São reflexões. O que a gente coloca aqui, os pensamentos que a gente coloca, alguns a gente vive e outros a gente convive, a gente conhece, a gente já ouviu, a gente já participou. Nós somos instrumentos da sociedade. Nós não estamos aqui como intelectual, não, para falar. É muito fácil falar, é verdade. Concordo plenamente. É muito fácil. País de discurso, país de hipocrisia, país demagogo, Brasil. Foi o que tentaram ensinar ao longo do tempo para a nossa sociedade, mas com a graça de Deus e felizmente, a maioria da sociedade não embarcou e não caiu nesses discursos hipócritas e mentirosos de alguns grupos políticos, partidários, ideológicos e de comunicação. E de comunicação nesse país. Deixa eu pedir a próxima matéria que eu toquei sobre esse assunto. Chefe dos 3 poderes se reuniram para um pacto pela aprovação de reformas no país. Confira. O encontro entre os presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, do Senado, Davi Alcolumbre e da Câmara, Rodrigo Maia, foi num café da manhã no Palácio da Alvorada. O pacto deve elencar temas prioritários do país, como as reformas previdenciária e tributária, a revisão do Pacto Federativo, a desburocratização da administração pública e o aprimoramento de uma política nacional de segurança pública. O texto deve ser assinado no dia 10 de junho. A ideia inicial do pacto partiu do presidente do Supremo no início do ano. Segundo o ministro da Casa Civil, o documento ainda passará por alterações e a ideia é que os chefes dos 3 poderes realizem, a partir de agora, encontros periódicos. Esse chamado do presidente para que os poderes possam cooperativamente dialogar a favor da sociedade brasileira é um ponto muito importante e saíram todos comprometidos com isso e ajustados de que esses encontros periodicamente vão se repetir para permitir que o diálogo entre os poderes esteja cada vez mais fluido e sempre a favor
do Brasil. O presidente do STF, Dias Toffoli, disse que a reunião mostra que não há uma crise institucional. Já o presidente da Câmara disse que vai submeter o texto do pacto aos líderes partidários. Eu preciso, claro, respaldar a minha decisão, ouvindo os líderes e tendo pelo menos a maioria dos líderes para assinar esse documento em nome da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia disse ainda que vai pedir ao relator da reforma da Previdência que adiante a apresentação do seu parecer. A ideia é de que o deputado Samuel Moreira, do PSDB, apresente o relatório antes do dia 15 de junho, para que haja tempo dele ser votado também no plenário da Casa ainda no primeiro semestre. Maia comentou ainda sobre as manifestações de domingo em favor de Bolsonaro e contra o Congresso. Toda manifestação é legítima, é democrática, mostra que a nossa democracia está viva e todas elas vêm com uma mensagem. Cada um tem que saber avaliar as mensagens dentro de cada um de nós, respeitando a posição de cada um, mesmo que seja discordando, mas elas mostram, tanto a da educação como a de domingo, mostram que a nossa democracia ela vive, né, e que os brasileiros têm todo o direito de se manifestar, criticar. Para o ministro da Economia, que estava na reunião no Alvorada, as manifestações de domingo confirmam a ideia de que o povo quer mudanças. Paulo Guedes voltou a dizer que confia na aprovação da reforma da Previdência. Aí, pelo menos a gente vê a sensibilidade. Será que não se teve a hombridade num passado tão recente nesse país? Será que não se teve o sentimento num passado tão recente desse país para se tentar de uma forma conjunta, tá aí, legislativo, judiciário e executivo desse país? Presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, os presidentes do Senado e da Câmara. Essas reformas precisam passar da Previdência. Corajoso ministro da Economia, Paulo Guedes, virou na cara dos deputados na comissão. Se não for aprovado o dinheiro de vocês também faltará. Tem que ter muito peito, tem que ter muita coragem. O dinheiro de vocês não cairão na conta. Aí houve o desespero. Já não está caindo o dinheiro da conta da sociedade há muito tempo na conta da sociedade. Ao contrário. Vamos aguardar. Já é uma sinalização, são pessoas que ocupam cargos só se tendo o entendimento e o conhecimento e a relevância desses cargos que esses homens ocupam. Eles podem levar um país para um lado melhor ou eles podem colocar no buraco de vez esse país e a grande maioria será penalizada. Então vamos torcer que eles consigam levar, independentemente, eu votei, não votei. Porque é isso. Não, eu não votei nesse, eu não fazia parte, eu quero que esse país se exploda. Mas como o país se explodir? Não, porque já pensou se der certo? Eu vou ter que reconhecer que deu certo por causa do fulano e do beltrano e do ciclano? É melhor reconhecer isso do que ter a clareza e a certeza do que muitos que nós apostamos aqui atrás afundaram o país. Saquearam os cofres do país. Vamos aguardar, vamos acompanhar. É aquela velha máxima que a gente paga esse preço aqui, corre esse risco da importância, da relevância da política na vida de uma sociedade. Aí tem muitos que não gostam, mas claro, porque o que se ensinou aqui não foi a conhecer, não foi a entender a política, foi a amar ou a odiar os políticos, as politicagens. Há uma diferença muito grande e esse preço, infelizmente, estamos pagando. Estamos pagando e com preço muito caro. Preço muito caro. Vamos lá, preço muito caro. Coloque aí. Rodoviários fazem greve de 23 rodoviários, apenas uma linha de ônibus em Belém. Fizeram greve e 23 mil passageiros foram afetados de uma forma direta. Confira, ouça essa informação. Cerca de 100 rodoviários da empresa Via Luz, Pedreira Condo e Pedreira Felipe Patroni ficaram de braços cruzados em frente à garagem da empresa no bairro da Pedreira nesta última quarta-feira. A greve começou na madrugada
do dia 29. Eles pedem o pagamento dos salários e tickets atrasados, além de melhores condições de trabalho. Cerca de 23 mil pessoas que dependem desses ônibus estão prejudicados. A empresa tem 35 ônibus, mas só rodam 10 ou 12. Foi o que disse o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários. Mais um. A gente começou Gazeta do Povo. Mais um prestador de serviço. Provavelmente esteja passando por uma situação, a gente espera, a gente sabe que as pessoas que lá estão trabalhando, devem receber pelo seu trabalho. Mas é mais uma forma, tá aí, 23 mil, apenas uma linha que roda uns 2, 3 bairros na cidade de Belém. Essa era a antiga Transbecampus, agora é Via Luz, né? Uma empresa histórica na nossa sociedade. Já prestou serviços relevantes para a nossa sociedade. E ela agora, hoje, como tantas outras empresas... tirar vai ver o caos. São menos 23 mil pessoas que vão ter que... Porque assim, aquilo que a gente falou hoje, é mais fácil olhar, tira logo esta daí, mas como tira logo esta daí? De repente essa empresa precisa de uma oportunidade para se reerguer. Para ela se reerguer, porque é uma empresa, lembrem, qualquer empresa, ela visa fins lucrativos. Sabe o que aconteceu? Hoje, os políticos estão visando, ou parte dos políticos no país, estão visando fins lucrativos também. Fizeram da política negócio, fizeram da política uma empresa. A sua empresa. Então a gente espera assim que não seja mais uma histórica empresa que feche as portas. Porque agora ninguém vai estender a mão, é aquilo que eu falei. Agora se preparem para tentarem fechar o caixão e sapatear em cima. Podem ter certeza absoluta. Principalmente alguns que irão julgar, que não têm o entendimento do que é gerar emprego, gerar renda nesse país. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Isso é muito doido. Eu volto amanhã, minha produção. Eu não voltar, pelo menos eu tenho a minha consciência tranquila. Eu tenho um entendimento tranquilo da realidade. É difícil. É doloroso. É complicado. Então a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível. Para que esses empregos, porque se fechar as portas, essas pessoas que estão trabalhando aí irão para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho não, irão para o mercado de procura de emprego. E olha que já tem mais de 13 milhões procurando. Vai aumentar ainda o número. Então a gente espera que seja resolvido, se chega num bom senso, se chega num consenso. É isso que a gente torce. E a gente espera que as pessoas que estão fazendo a interlocução desse processo tenham o sentimento e o bom senso também de resolver, de manter esses empregos, de ver como essas pessoas que lá estão trabalhando possam também, de uma forma justa, de uma forma correta, receberem pelo seu trabalho. É dessa forma. Se fosse olhado dessa forma, muitas coisas teriam sido corrigidas aí, não estariam acontecendo, mas... Enfim, basta a gente ler, gente. Eu sei, tenho certeza e a clareza que é o seu caso. É difícil um programa... Olha, eu não sei, até hoje eu me pergunto diariamente, até quando a gente vai conseguir ficar no ar? Porque é muito difícil. É muito difícil expor, não o nosso pensamento, não. O pensamento da sociedade, o entendimento das pessoas que estão lá fora e não tem como falar para ninguém. Ou tem, falam, mas não com uma amplitude, de repente, com uma possibilidade que a gente tem de ter essa amplitude. Então o que a gente fala não é porque nós falamos, nós sentimos, é porque nos falaram, porque foi sentido de uma forma coletiva, no plural. Muitos desconhecem o que é plural. Só pensam no seu próprio umbigo, só pensam no singular, custe o que custar, destruir uma sociedade.
Ok, minha produção, deixa eu pedir a próxima matéria. O nosso ouro negro, o nosso açaí fica mais caro no mês de abril e o acumulado do ano já chega em quase 30%. Confira. Muito consumido pelos paraenses, o açaí tem ficado mais caro. De acordo com uma pesquisa divulgada ontem pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, no acumulado deste ano, entre os meses de janeiro e abril, o reajuste do preço do litro de açaí tipo médio comercializado nas feiras e supermercados de Belém foi de 29%, passando de R$ 16,00 para R$ 19,00 o litro. No mesmo período, o produto mais grosso subiu de R$ 23,00 para R$ 27,00, alta de 25%. Já a variação mensal foi de 1,97% no litro do açaí médio e de 1,37% do açaí grosso. Aí, 30% acumulado do açaí. A gente está na safra do açaí. Está na safra do açaí. Tem quantidade o açaí. Que chega tão baratinho, né? O catador, o coletor lá do açaí nas regiões, nas ilhas aqui da cidade de Belém, do estado do Pará, que vem no barquinho deixar no ver-o-peso. Chega tão barato, né? Chega tão barato o açaí, mas enfim. Deixa eu ir embora. Quero agradecer o carinho, a oportunidade que vocês estão depositando, permitindo cada vez mais. É uma luta diária, mas a gente acredita. A gente acredita, a gente aprende. A gente, se falhar, a gente busca melhorar. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso intuito. Até porque quem percebe a linha editorial do Gazeta do Povo, a gente evita citar nomes. Nós não somos justiça, nós não somos polícia para prender, para condenar ou absolver quem quer que seja. Por isso e por outros motivos, a gente não cita nome. Eu sou indagado que você não fala o nome. Fala o nome! A gente provoca uma reflexão sobre os assuntos, sobre os acontecimentos, sobre a realidade do nosso povo, da nossa comunidade. Esse sim é o nosso papel. Uma comunicação humanizada, humana, onde as pessoas possam, de repente, não foi descoberta pela gente. Muitos praticam essa comunicação humanizada. Muitos profissionais de talento sabem da responsabilidade perante a nossa sociedade. É isso sim que a gente tenta. E com a graça de Deus e a de vocês, vocês vêm permitindo cada vez mais para que a gente possa aprender e se aperfeiçoar cada vez mais nisso. E também colocar em prática, não fazer apenas discursos. Saibam disso. Saibam disso. Até porque muita coisa que a gente fala aqui é porque a gente vivencia. Então a gente tem a clareza e a gente tem a tranquilidade de falar sobre esses assuntos que muitos preferem não falar, virar as costas, empurrar para debaixo do tapete, não se desgastar com a sociedade. Não, vou me desgastar. Podem me interpretar de uma forma errada. Provavelmente eu já fui interpretado de forma errada, mas respeito. Já fomos criticados e de uma forma ferrenha. Entendo, compreendo de onde vem, quais são os objetivos, quais são os interesses. A gente entende. A gente entende. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado pelo seu respeito, muito obrigado pela sua credibilidade de permitir a gente entrar na casa de vocês, entrar no trabalho de vocês. Muito obrigado. E eu encerro com um pensamento Gazeta do Povo, como sempre gosto de fazer e sempre faço de segunda a sexta-feira, nesse compromisso que a gente tem às 8 horas da noite aqui na TV Grão-Pará. Não importa a religião, agradeça sempre. Será a prece mais bonita que existe. Pense nisso. Um forte abraço. Obrigado. Eu agradeço.